Bom, nossa aula hoje é a aula de História da Arte, ensino médio, segundo ano, módulo 5, capítulo 14, Música Moderna. Vamos falar um pouco sobre música moderna, tá? E para falar um pouquinho sobre música moderna, que faz parte da arte vanguarda, né? A música moderna fala um pouquinho sobre também o panorâmica, a música moderna no final do século XIX, o panorâmica histórico. O que estava acontecendo, né? Na história naqueles tempos? O que estava acontecendo? Então vamos dar uma fala rápida para vocês verem o que estava acontecendo aqui naquele período histórico, para podermos falar um pouquinho sobre a música no final do século XIX. Tá? No final do século XIX, a Europa ela vivia um período de paz relativa, tá? Paz relativa. Movimentos nacionalistas e trabalhistas haviam se apaziguado. A França renascia das cinzas após intensos movimentos sociais, revolucionários e políticos, né? Como em 1830, 1848, a Europa tinha um novo mapa, né? Apesar que os mapas da Europa mudaram várias vezes, a Europa tinha um novo mapa, que era um mapa ah, ah, de condição geral de trabalhadores que passou a melhorar, né? As condições gerais dos trabalhadores passou a melhorar, favorecida pela imigração de milhões de europeus desempregados para a Europa, né? Então, em cidades como Viena, Paris, Londres, a burguesia vivia uma intensa efervescência cultural, né? Cultural, em que uma multiplicidade de tendências artísticas e estilos coexistiam, né? Coexistiam marcando a chamada Belle Europe, ou seja, Bela Europa, né? No final do século XIX até 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, como diz assim, uma relativa paz. A paz não duraria muito, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, que surgiria logo depois, aí, no século XX, 1914. Essa expressão saudosista foi criada por seus contemporâneos e né, e após esse período, para designar a época de paz relativa e de euforia anteriormente vivida, né, os principais ideais que caracterizavam a Europa bela Europa, eram presentes na arquitetura e nas exposições de artes, nas grandes exposições indústrias, das grandes exposições industriais da época, onde eram apresentadas novidades tecnológicas, como o telefone, né? E o período foi marcado por outros grandes descobertas e invenções, como a energia elétrica, o automóvel, né? Então, era um período assim, esse período artístico, esse período musical no final do século XIX, vai ser marcado por inúmeras inovações, aí como eu estou falando para vocês, dentro desse panorama histórico, o que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo na Europa do final do século XIX, início do século XX. Tão importante quanto esses eventos também foi o desenvolvimento de galerias, de compras, né? Em lojas de departamento, onde a população consumia as novidades do mundo industrial e da moda, marcando o início da sociedade capitalista de consumo em massa. A sociedade estava se transformando em uma sociedade de mercado. O que é uma sociedade de mercado? É uma sociedade que ela é, de forma geral, organizada pelo mercado. O mercado determina quem a sociedade vai ser e como ela vai ser. A sociedade de mercado é uma sociedade altamente consumista, né? Vive para consumir bens, vive por bens de consumo. Então vai haver aí a substituição da iluminação a gás pela iluminação elétrica nas ruas, durava mais eficiente, né? Então, o que possibilitou também não só substituir os combustíveis fósseis como a força motriz das indústrias, como também modificou a vida, né, a vida nas cidades e no cotidiano. Assim, a energia elétrica permitiu que as pessoas prolongassem os seus dias, né? Ou seja,
passou a ter uma vida noturna, coisa que não havia antes, não era muito comum, né? A vida noturna, as pessoas passeavam à noite. Não era tão comum se viver à noite, sair à noite, andar à noite nas ruas, né? Quando começava a escurecer antes de surgir a energia elétrica, rapidamente as pessoas se recolhiam para suas casas e poucas frequentavam bares, né? A vida noturna não era uma coisa comum. Então, a energia elétrica, ela permitiu que as pessoas prolongassem os seus dias podendo passear à noite, frequentar cafés, restaurantes, teatros, em horários antes inviáveis, né, para se realizar esse tipo de atividade, né? Horários que é inviável para esse tipo de atividade ser realizada. Além disso, a regulamentação de alguns direitos trabalhistas, como a obrigatoriedade do descanso semanal, isso possibilitou as famílias a frequentarem parques, procurarem cada vez mais, né, atividades de entretenimento e assim como a prática de esportes. Foi nessa época também, por exemplo, que o futebol de rugby, né, começaram a se popularizar na Inglaterra, expandindo-se, né, expandindo-se para o restante do Ocidente em pouco tempo. Na Inglaterra, né, em especial, no auge das conquistas da Revolução Industrial, ocorreu durante o reinado da Rainha Vitória, né, que governou de 1837 a 1901, tendo aí 74 anos de governo, né, de monarquia dela aí, governando os povos britânicos, durante esse período chamado de Era Vitoriana, por causa que, quando alguém pergunta o que foi a Era Vitoriana, foi a era que o período que a Rainha Vitória governou a Inglaterra. O Império Britânico conquistou a sua maior extensão territorial também nesse período, o que contribuiu para que a economia crescesse ainda mais. A Grã-Bretanha, né, então, era a maior potência, né, a maior potência do mundo, e como a França exportava seu estilo de vida, moda, né, literatura, influenciando todo o Ocidente. Então, nós vamos ver aí o que acontece quando uma sociedade ela se torna potente, né? A cultura dela se torna a forma de viver dela. O que tem a ver isso com a arte, a cultura, isso tudo? Só para você ver. Uma sociedade começa a crescer tanto, uma nação cresce tanto, como aconteceu na Inglaterra do século XVIII, aí, perdão, do século XIX, início do século XX, que ela começa a se tornar ser copiada. Ser copiada, novas formas de viver, novas formas de entender a vida, novas formas de gerir a própria vida, a questão econômica, né? Então a gente começa a perceber aí que a cultura vai ser uma questão de exportação, né? Nós estamos exportando cultura, né? Coisa interessantíssima. Como isso é interessante, né? Relacionado a essa questão aí de arte e cultura, como isso é interessantíssimo. Então, pessoal, está vendo o vídeo, vai ver o vídeo, que você está vendo, nessa questão aí nós podemos ver como isso é interessante, né? As pessoas abrem mão da sua forma de cultura e começam a desenvolver a sua sociedade a partir da cultura de outros, né? A partir da moda, a forma de se vestir. Você vai ver no Brasil aí do século XX, né? Uma forma do Brasil embranquecer o Brasil foi trazendo a cultura europeia para cá. Ou seja, os homens usando roupa branca. Quando fala embranquecer, não é que vai mandar as pessoas de pele de cor escura, da pele escura, embora do país. Mas quando fala embranquecimento da nação, é trazer costumes de povos brancos, né? De povos trazer costumes de povos de natureza assim, europeia, né, para o Brasil, para outro lugar. Então, ou seja, o Brasil importando cultura, né, para trazer uma nova visão do país, uma nova forma do país ser. Então, assim, explicando para vocês aí, falando sobre essa questão dessa era vitoriana, né, da era do panorama histórico, da era da música do final do século XX, então, toda essa sociedade sendo modificada, totalmente modificada, que vai facilitar também a incorporação desse novo forma de se ouvir música,
viver a música, né, cantada de acordo com a era da época que se viveu, né? Então, durante a bela época daí, né, a bela época da Europa, né, bela época, né, não era bela, perdão, falei bela Europa, né, mas é bela época, bela época, né? Diversos campos da ciência se expandiram, medicina, aliada à microbiologia, desenvolveu-se também consideravelmente, o que possibilitou a descoberta de causas de diversas doenças, como tuberculose, micro-organismos, né, que vão ser descobertos, vão se desenvolver. E aí nós temos aí também as primeiras vacinas que foram criadas nesse período, com o passar do tempo, esses avanços somados às descobertas nas áreas farmacológicas, né, farmacologia, saúde pública, né, possibilitaram consideráveis melhorias na qualidade de vida das pessoas. Então, na chamada Bela Época, né, e que especial, né, em especial, Bela Época, né, eu estou falando sobre a questão do panorâmica, né? Nós estamos falando sobre o nosso livro de módulo 5, capítulo 14, a arte vanguarda, sobre a música moderna, que para o surgimento da música moderna no final do século XIX, nós precisamos ver o panorama histórico, o que estava acontecendo no mundo daquela época, né? Com inovações tecnológicas, surgimento da energia, desenvolvimento do comércio, ciência, né? Tudo ocorrendo naquela época, e essa época vai ser chamada de Bela Época, né? Belle Époque, na Europa francesa, né? Em especial, como eu estava falando, em especial no século, perdão, 1890 a 1910, se desenvolveram movimentos artísticos, né? Como o impressionismo e a arte nouveau, né? A nova arte, a arte nouveau, em francês, né? Que significa nova arte. Na França, os impressionistas, né? Pretendiam ir além do realismo, né, fotográfico. Eles queriam ir além do realismo fotográfico, como o próprio nome indica. Os pintores adeptos desse movimento buscavam captar impressões e efeitos da luz na cena em que eles desejavam pintar. Como é que a luz pode trazer assim, uma expressão diferenciada a partir da cena que eles queriam captar? Então, nós estamos falando de arte musical, mas podemos construir esse cenário musical do século XIX, para entendermos o formato da música, o jeito que a música vai se desenvolver, como a música vai aparecer, ganhar espaço de arte, né? A arte transformadora. Na verdade, a música moderna ela vai ser só a consolidação da formação desse mundo moderno, que vai se consolidar a partir da sua própria forma de gerir a sua música. Entendeu, Gabriel? Então, portanto, características mais notáveis do impressionismo... Professora, eu não estou conseguindo escutar nada. Sua internet está muito ruim. Abaixa minha voz? Gabriela, está me ouvindo? Gabriela? Vamos ver se a gente continua gravando aqui. Beleza. Então, Gabriela, Melhorou. tá me Está bem ouvindo? melhor agora. Melhorou? Que bom. Então, bom, como eu estava falando anteriormente... Melhorou. Ah, beleza. Como eu estava falando anteriormente, a música ela vai surgir dentro de um cenário, né, característico daquilo que vai trazer a sua noção de música, do que ela é, como ela vai se construir, se comportar. Então, para isso, nós temos um cenário totalmente assim, moderno surgindo. Nós temos o surgimento da indústria, direitos sociais, vida noturna, vida de bares, por conta da energia elétrica. Então, todo um cenário sendo construído em volta desse tipo dessa nova forma de se entender, né, como vai construir a arte, né? Então, vou ler para vocês aqui, um pouquinho para você aqui, ó. A chamada Bela Época, em essencial, 1890 a 1910, né, desenvolveram os novos movimentos artísticos, como o impressionismo e a arte nova, a arte nouveau, né, a nova arte francesa lá na França. O impressionismo ele pretendia ir além do realismo fotográfico, né, como o próprio nome indica, né, os pintores adeptos desse movimento. Oi? Bom,
pintores adeptos desse movimento, né, eles vão trabalhar de uma maneira, assim como o próprio nome indica, né, os pintores adeptos do movimento buscam captar as impressões dos efeitos da luz na cena que desejava pintar. Atividade realizada, né, preferencialmente, ela era preferencialmente em ar livre, né? Era realizada preferencialmente em ar livre, tá? Onde eles buscavam que a luz tivesse um efeito melhor nas cenas que desejavam pintar. A atividade realizada dessa forma, portanto, vai caracterizar, né, mais notável impressionismo na pintura. Foi na tentativa de registrar a realidade visual em termos dos efeitos transitórios da luz e da cor. O impressionismo também foi representado por pintores que se tornaram tão conhecidos quanto mestres da Renascença, como Paul Cézanne, Henri de Toulouse, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, né? Então, nós temos esses nomes aí surgindo aí para poder dar força nessa nova arte, né? A arte nouveau, né? Em francês, por sua vez, marcou a imprensa, as artes gráficas, a imprensa, artes gráficas e o design da época, né? Sendo adotado como expressão de luxo, o hedonismo, sensualidade, sendo incorporados aos objetos por artifícios industriais, né? O luxo da arte nova, ela representa a própria essência da bela época, pois ela enaltece a ostentação da burguesia. Também na revolução tecnológica da música, né? A revolução tecnológica na música, que vai ajudar com que a música se torne moderna de forma bem efetiva. Diante desse contexto histórico, destacamos alguns avanços tecnológicos na área musical. Em 1877, o francês Charles Cros, né, ele expôs na Academia de Ciência Francesa, né, o aparelho reprodutor de som chamado paleofone. Né? Alguns meses depois, Thomas Edison construiu o primeiro fonográfico aparelho para gravação e reprodução de sons e efeitos, né? Feito de rolos de cera com motor elétrico. Esse aparelho foi apresentado ao público na Exposição Universal de 1889 e era um objeto caro e considerado um brinquedo de luxo. Né? Anos mais tarde, passou por melhorias técnicas e começou a gravar discos, né? E garantiu a difusão comercial desse produto musical, né? E até dele mesmo. Então, a partir da comercialização do fonográfico, aí, ó, a partir da comercialização do fonográfico, a gravação do som passou a ser utilizada como o principal recurso, tá, de notação analógica, que era capaz de encobrir carências, né, as carências da notação simbólica. Mais tarde ainda o aparelho foi usado, né, por compositores de música concreta e eletrônica. Até o final do século XIX, né, poucos melômanos tivemos possibilidade de ouvir várias vezes a mesma obra sinfônica ou a mesma ópera, né? Então, a partir dessas inovações aí tecnológicas, foi possível, né, a pessoa ouvir não só uma vez, mas ouvir várias vezes aquilo que foi apresentado, né? Aquilo que foi cantado. Então, isso, a inovação tecnológica trouxe grande procura, né? Grande inovação. Essa inovação tecnológica trouxe uma expansão para a música que foi uma coisa assim, uma das melhores coisas ocorridas naqueles dias, né? Até o final do século XIX, como falei, os melenômetros, né? Melômanos tiveram a possibilidade de
ouvir várias vezes a mesma sinfonia, né, a mesma ópera. E isso foi possível apenas a partir do momento que a gravação possibilitou execuções repetidas, né? Então, pessoal, o que acontece? Nós podemos ver que a música e a tecnologia vai se tornar um instrumento fundamental, né? Não de se ouvir a música só na hora que se canta e depois aquele momento ir embora, né? E perder-se aquele momento. Então, a revolução tecnológica permitiu que as pessoas que ouviam música pudessem ouvir as músicas e vivenciar aquele momento, não só aquele momento, só aquela vez, mas vivenciar aquele momento várias vezes, né? Várias vezes, sentir ter aquela mesma sensação por várias vezes, né? Reproduzindo ela inúmeras vezes. Lógico que era um aparelho muito caro. Então, a partir do momento que a produção artística e musical terminou como mais um segmento do mundo capitalista, seu significado de arte deixou de ser importante em alguns estilos, né? Alguns estilos, por conta dessa secularização da música, né? Aí nós vamos ver a música perdendo aquele formato clássico, né? Ganhando aquele formato mais para mercado, né? Aquilo que é mais vendido. Então, pode-se contextualizar que ainda no século XIX, né, a ópera era uma forma de lazer muito comum, né? As apresentações corriam em meio ao caos, provocações e ao falatório, com muitas pessoas, né, chegavam a jantar durante a apresentação. O público fazia silêncio e apenas quando o grande solista da noite apresentava uma das suas áreas, né, áreas que é o trecho da ópera, o trecho de ópera executado por um solista, eventualmente composto como peça independente. Então, pessoal, acho que vamos ficar por aqui. Na próxima aula eu quero falar para vocês os principais artistas do século XIX, tá? Os principais artistas do século XIX. Então, nessa aula aí, ó, nessa exposição de aula, nós vimos a questão da revolução tecnológica na música, o panorama histórico, né? Nada nasce por acaso, tudo para que se nasça, né? Nascer uma sociedade, um cenário, precisa ter um cenário apropriado para isso. Ok? Então, vamos encerrar a aula por aqui, vou postar lá no mural. Para quem não assistiu a aula, é só acessar lá o mural, tá ok?